Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aí, toda honra, toda glória. Deus abençoe sua vida, sua família, um novo tempo. E o Senhor fortalece as nossas forças. É aqui que nós nos reabastecemos espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente. É aqui que Deus fortalece a nossa comunhão, fortalece a nossa fé. É aqui na sua casa. E hoje nós temos, na abertura desse trabalho, uma das grandes mensagens do apóstolo Paulo. Está em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. O apóstolo Paulo nos desafia a uma vida acima da média. Uma vida totalmente submetida, entregue para fazer a vontade de Deus. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Amém? Glória a Deus! O povo está animado? Isso aí, povo de Deus. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nossas experiências muitas vezes são marcadas com situações que nos fazem sofrer. Muitas vezes nós nos deparamos com situações contrárias àquilo que nós estamos buscando. Mas isso nem sempre significa que ao fim nem tem importância de mudar o rumo daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero dizer que muitas coisas podem se entremear, podem até mesmo nos confrontar para uma condição de tristeza, de dor, de sofrimento, mas nada disso pode mudar os planos de Deus. Deus está acima de todas essas insurgências, essas aparições, esses fantasmas que aparecem de vez em quando para assustar os nossos corações, as nossas mentes. O apóstolo Paulo está fazendo uma declaração fortíssima a respeito do seu passado, a respeito da sua condição de construção como judeu, como cidadão romano, como alguém bem instruído, e ele está disposto a abrir mão de todas essas coisas, de tudo aquilo que um dia foi para ele sucesso, ou até mesmo vergonha no caso da perseguição contra os cristãos e até mesmo do sangue inocente de Estevão que foi derramado por sua decisão. Mas Paulo aqui está decidido, completamente, absolutamente esclarecido de que o passado não pode agora permanecer como uma força para impedir aquilo que está à frente. Aquilo que está à frente é muito maior. Eu penso que nós estamos enfrentando situações relacionadas a tudo na vida. Tudo. Família, problemas relacionados à enfermidade, problemas relacionados à fé, espiritualidade, problemas emocionais. Tudo isso tenta nos achatar e até mesmo nos impedir de olhar para frente, de prosseguir. As envergaduras da vida querem nos parar. O apóstolo Paulo ele está decidido falando aos irmãos da igreja de Filipos.
igreja dócil, igreja amável, igreja que tinha um calor especial pelo trabalho do apóstolo Paulo, o cuidado que eles tinham com o apóstolo Paulo. E Paulo percebe ali que essa relação ela vai se afunilando e constrange o coração do apóstolo Paulo, que ele se sente extremamente grato, satisfeito com as atitudes desses irmãos, e não somente falando da sua alegria, entusiasta, mas ele falava a respeito da dureza, porque também é uma carta que reflete muitos elogios, muita gratidão, mas que, em detrimento a tudo isso, não foi capaz de traduzir o que ele verdadeiramente estava sentindo. Paulo estava preso, Paulo estava cerceado. Muitas vezes, irmãos, nós julgamos aquilo que estamos enfrentando como algo que é o fim. Agora a gente para de vez, acaba de vez. Pelo contrário, nessa forma de sermos espremidos, é que exala o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor perfume. Você pode aplaudir ao Senhor? A gratidão. E Paulo reconhece isso e exalta isso. É a carta onde ele mais está espremendo do coração dele gratidão. Ele está desejando louvores por cada irmão. E ele diz, olha, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Prosseguir é uma necessidade de sobrevivência. Prosseguir é uma necessidade de exemplo. Prosseguir nos torna alusivos, que pessoas nos acompanhem. Ao ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer para os irmãos de Filipos, a carta aos Filipenses, ele diz, olha, eu quero que vocês sejam como luzeiros de Deus, para que brilhe mediante ao mundo de trevas. Da onde saía tanta força, tanta determinação? Porque ele tinha diante de si que caminhar. Você também tem que caminhar. Nós estamos na caminhada. Não chegamos ao nosso destino final. Não estamos lá ainda, no lar. Afinal de contas, ainda estamos no caminho. Aqui ainda não é definitivamente o nosso lar. O nosso lar nos aguarda, amém, irmãos? Nos aguarda, é a nossa fé. E o Paulo, ainda no meio de toda essa condição circunstancial, terrível, começa a exprimir relacionamento de gratidão, de adoração, de alegria. É a carta que mais tem alegria do apóstolo Paulo, é essa carta dele em prisão. E diz que tinha que caminhar. Não que eu tenha alcançado, mas prossigo para alcançar. Prosseguir. E uma das coisas que a própria psicologia nos leva a pensar a respeito do nascimento de qualquer pessoa. Quando a gente pensa que aquela condição que a criança vem ao mundo, que sai do ventre da sua mãe, e que tem todo aquele procedimento, e que o médico no final
dá um tapinha na criança e ela ali reage com aquele choro, eu quero dizer que a vida começa com dor. A vida começa com sofrimento. Aquele choro é choro de sofrimento. Porque aquela criança estava simbiose ligada à sua mamãe, recebendo os nutrientes, a alimentação, tudo necessário para o seu crescimento. Chegou a hora dela sair para a vida. Chegou a hora dela encontrar um outro mundo. O mundo fora uterino. E aí a criança, ela não sabe como entrar em contato com a nova vida. E não pense aqui que o sofrimento é ruim. Muitas pessoas só dão valor às coisas quando passam pelo sofrimento. O sofrimento leva a um estado real da condição humana. Nos leva a um patamar de mais humanidade, de mais conectividade, de mais penetração na vida. A gente tem mais um olhar em relação ao outro diferenciado. Então a criança, quando vem ao mundo, não é porque está tudo bem, é porque está tudo mal. Porque ela está saindo de uma fase que ela estava completamente tranquila, sendo alimentada, nutrida. E ela tem uma nova fase na vida. Mas é essa interrupção, é esse problema, é essa dificuldade que vai gerar aquilo que ela tem que prosseguir. É que o apóstolo Paulo está falando. Não que já tenha alcançado. No meio daquele sofrimento, ele está dizendo, não que seja perfeito, mas prossigo. Ele estava preso em Roma. Era uma parte da Grécia. A cidade de Filipos era uma província romana, que Roma que dominava. E ele estava sob os cuidados de soldados no calabouço, machucado, mas a fé inabalável. Como aquela criança que vem ao mundo. Pense aquela criança que chora porque ela veio ao mundo, é porque ela está exprimindo dor. Dor. Porque quando a criança nasce, o seu pulmãozinho está colado. Ela não sabe respirar no mundo fora uterino. Ela não sabe. É o primeiro contato que ela tem com o mundo fora do útero da mãe. Ela tem que sofrer para saber respirar. Isso dentro da psicologia psicanalítica, a gente sabe que a gente nasce no sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. O sofrimento é um elemento essencial para nós criarmos capacidade de gerar núcleos maiores, de enfrentar outras coisas que surgirão. Então o sofrimento pode ser um núcleozinho pequenininho, desde o nascimento, que nós vamos ter que saber conviver com aquilo que ainda enfrentaremos, mas existe um núcleo dentro de você dizendo o seguinte: prossiga, vá adiante. Você não foi impedido, você aprendeu a respirar, você conseguiu vencer. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você é vencedor. Prossiga. Aleluia! Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Não era tempo de parar.
era tempo de reconhecimento. Mas uma coisa faço aqui que é o mais crucial que todo ser humano tem que enfrentar na vida. É não dar importância àquilo que não deu certo. É enfrentar aquilo que não foi para frente. E Paulo diz, uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E quem disse que a vida é toda certinha, que tudo vai bem o tempo todo, que tudo vai dar certo. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, eu estou decidido. A decisão é uma parte crucial, mas importante na vida de qualquer ser humano. Se você quer entrar a vida nova, o ano novo, carregando a roupagem antiga, o peso do passado, você não vai conseguir viver. Você vai ter que lutar para que essas metáforas, essas simbolizações erradas, não interfiram na concorrência daquilo que você tem que alcançar. Eu quero dizer que existem coisas lá atrás que nós não vamos consertar, não vamos dar jeito. São sentimentos de melancolias, são condições de tristeza, são amarguras, e isso não pode azedar a nossa vida, não pode nos criar dificuldades para aquilo que está à nossa frente. O apóstolo Paulo está decidido, não que isso sumisse, fosse apagado da sua mente. Nada que deu errado é apagado da mente, não. Mas nada do que deu errado pode também ser maior do que aquilo que Deus tem para você. Deu errado, mas Deus é maior. Deu errado, Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Significa que isso não vai ter mais poder de ferir, de interferir, de ser aquele que impede de olhar para o que está à frente. E ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Ele tem um alvo. Ele tem um alvo. Quando a gente está objetivado, quando a gente está olhando para o processo e vendo o nosso objetivo, a gente sabe que nada poderá nos parar. Nada poderá nos impedir. E Paulo estava prosseguindo, porque maior do que tudo que ele estava vivendo era o alvo. É o alvo. Às vezes eu fico olhando as pessoas porque criam dificuldades e tudo é limitação. Tudo é problema. Tem pessoas que a gente não pode nem perguntar, como você vai? Porque já vai vir uma enxurrada de coisas negativas, de coisas pesadas. A gente tem a paz do Senhor e pronto, a paz do Senhor. Se perguntar, como está, meu irmão? Como está, minha irmã? Pronto. E ali vem, porque a capacidade do ser humano de reclamar é muito mais forte daquilo de reconhecimento, de gratidão. O apóstolo Paulo está disposto a deixar todas essas coisas que lá atrás não fizeram bem, fica tudo aí atrás. Eu quero prosseguir. A vida é assim, é prosseguir. A gente chora, a gente sente dor, não tem como negar a realidade. Tem a vida ideal e a vida real.
A vida ideal, não ficar doente, ter sempre o dinheiro para pagar as contas, filho bem, família bem. Essa é a visão ideal. É maravilhosa. Mas quem diz que a vida é assim? A vida vai exigir muito mais. Vai exigir garra, força, tirar energia da onde não tem. Confiar em Deus, dobrar os joelhos, chorar na presença de Deus. Deus vai mover, Deus vai fazer, vai ter conversão, vai ter mudança, vai ter transformação, porque Deus é maior que tudo. É prosseguir. Prosseguir. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As tentativas, muitas vezes, da vida podem não dar certas. Mas quem disse que isso pode te parar? Aquele que te chamou é muito maior. Suas forças não serão esgotadas porque você está nele. Todo aquele que esteja em mim dá muitos frutos, disse Jesus. Nós estamos nele. E nós estamos para alcançar o prêmio da soberana vocação. Eu sei, irmãos, que dentro dessa condição humana, a gente pode ser frustrado, decepcionado, entristecido, e muitas coisas acontecem, mas eu quero dizer, olhe para o alvo, prossigo para o alvo. A caminhada é a vitória, é a quinta da vitória. Senhor, estou nas tuas mãos, vou na fé. Não seja orgulhoso, se humilhe na presença de Deus, se humilhe. Deus usa as pessoas, Deus usa os irmãos, Deus usa parentes para te ajudar, para cooperar. Esteja aberto, esteja acessível. Pare de se fechar como uma ostra, se abra, fale. O teu coração está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, eu vou seguir. E essa carta é onde Paulo abriu o coração para a igreja aos Filipenses. A intimidade era tanta que quando o próprio Epafrodito, que era aquele mensageiro de entregar a oferta a Paulo, ficou doente, Paulo pediu aos irmãos que cuidasse com o zelo de Epafrodito. A intimidade afetiva foi tão forte que Paulo já sentia aqueles irmãos como parte da sua própria família, sentindo a dor daquele que era cooperador para ajudar nas suas cadeias, na sua luta por causa do Evangelho. Era uma igreja que sentiu o sofrimento de Paulo. E Paulo teve a sensação de como Deus estava usando aquele momento para transformar um exemplo. O mundo precisa de exemplo, muito mais do que palavras, muito mais do que manifestações. O exemplo carrega muita coisa. E nós precisamos ser exemplo. E Paulo, ele estava dando exemplo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Aquilo que o atingiu era muito mais forte do que as suas cadeias, suas algemas. Estava sofrendo por amor a Cristo, porque pregou o Evangelho, expulsou demônios, bateu de frente contra os falsos profetas, falsos deuses, porque era uma cidade muito visitada por causa da sua condição de um porto populoso. Vinha gente de tudo quanto era lugar. Então, muitas culturas
se misturavam ali, e Paulo estava quebrando uma corrente de negócios daqueles que falsificavam a fé. E Paulo expulsou o demônio daquela pitonisa, aquela mulher presa por Satanás. Quando os seus senhores perderam o negócio, levantaram contra Paulo. E Paulo, então, foi preso por uma condição, porque estava vivendo o verdadeiro evangelho. Mas aquela moça foi liberta. Aquela moça foi solta das garras de Satanás. Não somente ela, mas também como o próprio carcereiro, que quando Paulo estava orando à meia-noite e louvando a Deus, e as celas carcerárias se abriram. E quando o carcereiro viu aquilo, tinha que pagar com a sua própria vida. Quando ia se matar, Paulo, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Quando aquele homem viu aquilo, ficou impressionado. A Bíblia diz que aquele homem pegou Paulo, levou Paulo para a sua casa, lavou os vergões das suas costas, viu o poder de Deus e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Naquela mesma hora, eles foram batizados. É tempo de olhar para frente, deixar o passado numa questão de que não pode mais auferir em nós sua gestão de sofrimento, de impedimento. Às vezes, a dor, a lágrima chega, porque a gente não é de ferro, né? A gente não é de aço. A gente sente. Meu irmão, enxuga as lágrimas. Dá aquele choro para Deus, levante a cabeça. Coisa mais difícil hoje é levantar a cabeça e dizer: eu vou avançar, eu vou vencer, eu vou prosseguir. Pode estar tudo dando errado, mas Deus vai fazer dar certo. Vai fazer acontecer. O Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Muitas pessoas estão desistindo porque dói, porque não é fácil. Se tratando de tudo, irmãos, em qualquer instância, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na família, a coisa está gritante. As pessoas querem desistir por causa de dor, de sofrimento. E as pessoas desistem e, no final, elas estão encruando a sua vitória e a sua bênção. Eu quero dizer que não é fácil, mas você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Diga comigo: eu nasci para vencer. Eu venci com Cristo todas as lutas. E vou vencer as que virão. Você pode aplaudir o nome do Senhor. É isso aí. A vitória é nossa, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero que Deus toque no seu coração. Abençoe sua vida. Abençoe seus sonhos, seus projetos. Como a gente sempre faz aqui. Coloque no altar as suas causas impossíveis. A minha já está aqui. A minha já está no altar do Senhor. Mas nós não podemos perder a oportunidade. Talvez você precisa hoje ser ajudado espiritualmente. E não há nada de errado nisso. Nós estamos aqui para orar, pedir a Deus. E se você tem alguma causa na família, pessoal, uma causa
de parentes, uma causa impossível, eu gostaria de chamar você. Venha colocar a sua causa aqui no altar. Uma doença, um problema que tem cortado o seu sono, tem tirado a sua vontade, até mesmo de viver. Eu quero dizer que Deus está aqui para te ajudar. Venha colocar no altar suas causas. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. A força que está em você é a força do Espírito Santo. Se você quiser colocar a sua causa aqui no altar do Senhor, é Ele que cuida. É Ele que conhece. Ele sabe. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu convido aqui a pastora Silva para estar orando. E pedir aos pastores, pastora Tânia, pastor Almir, para ungir esses irmãos. É muito importante esse momento do altar. Causas impossíveis estão aqui no altar. Deus conhece. Deus sabe. Aleluia. Momento de oração de causas impossíveis. Amém. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite nós declaramos, Aleluia. Senhor, mediante, Senhor, esse ato de vir até a frente, que nós confiamos em Ti. Nós queremos entregar as causas, Senhor, que estão dentro do nosso coração, que temos carregado na nossa mente, que tem roubado o nosso sono, que tem arrancado a nossa paz, Senhor. Mas nessa noite nós queremos, Senhor, nesse ato público de fé, de nos movermos até o altar do Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que nós confiamos em Ti. Que a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, Senhor, mediante a palavra ministrada, a palavra que vivifica, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que nos levanta, Deus. Nós queremos declarar que nós tomamos posse, que nós vamos prosseguir, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, restaura agora, Senhor, os sonhos. Restaura, Senhor, Pai amado, a vida espiritual do casal, a vida dos nossos filhos espiritual. Restaura, Senhor, Pai amado, os sonhos que nós temos, Senhor, por muitos momentos deixado de lado, Deus. Tu és o Deus que restaura todas as coisas. Aleluia. Tu és o Deus que vivifica os mortos e traz à existência o que não existe, Senhor. Portanto, ó Pai, nós declaramos agora, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. A nossa casa, Senhor, é uma casa vitoriosa. Os nossos filhos nasceram para vencer. Glória a Deus. Senhor, o nosso casamento, Senhor, aleluia, foi gerado no teu coração. Portanto, ó Pai, tudo está no teu altar. Levanta aquele que está abatido. Restaura, Senhor, aquele que está triste. Alegria, Senhor, alegria da salvação. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, como foi liberado, nós vamos prosseguir. Senhor, repreenda agora tudo que tem paralisado a nossa vida espiritual. Senhor, palavras contrárias. Senhor, em nome de Jesus, toda palavra contrária, Senhor, no mundo físico e espiritual, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, nós rejeitamos. Senhor, nós anulamos, ó Deus, porque Tu és poderoso. Sobre nós está a palavra da bênção, a palavra da prosperidade, a palavra da cura, aleluia, a palavra que sara, a palavra que restaura está sobre nós, está sobre a Tua igreja. E mediante esse ato, Senhor, de fé, nós cremos na nossa vitória. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo que for entregue neste altar, em nome de Jesus, haverá resposta do céu. Nós cremos num Deus que fala, num Deus que responde, num Deus que está vivo. O nosso Senhor está vivo. Aleluia. Portanto, nós cremos, Senhor, que não há causa impossível para Ti. E por isso nós confiamos, como diz a palavra. Senhor. Entregamos, confiamos e vamos descansar em Ti. É o que nós te pedimos. Aleluia. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É isso aí, irmãos. É a fé.
É a fé em Deus. Louvamos a Deus. Queremos aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que nos visitam. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o nosso ofertório. Queremos agradecer a Ângela. Ângela está aí. Cadê a Ângela? Muito obrigado, Ângela, pela sua presença. Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Salvador. Salvador. Ah, maravilhoso esse nome, hein? Samuel Nascimento. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Está aí? O Samuel está ali. Deus abençoe, Samuel. Tem o Andrei. Deus abençoe, Andrei. E tem o Kevin. Só nome de jogador aqui. Andrei, Kevin. Deus abençoe. São os nossos futuros pastores, obreiros, né? Estão aí. Queremos também, irmãos, antes de fazer o ofertório, falar do nosso projeto de fé. Tem pessoas que estão nos visitando. Você pode ter o projeto de fé. O projeto de fé é um planejamento de oração que você vai ter o compromisso de orar pelos seus sonhos. E toda a Santa Ceia nós fazemos a oração aqui junto com a igreja. Você pode levar quantos projetos quiserem. Você pode fazer um planejamento com seus familiares, com os amigos do trabalho. Se você ainda não tem, é só levantar a mão que os nossos irmãos vão levar até você. Você que ainda não tem um projeto de fé. Quem ainda não tem? Está ali, o Salvador não tem. Agora é difícil esquecer seu nome, né? É difícil. Salvador. Projeto de fé. Você pode levar para as pessoas da sua família, irmãos. Porque tem quantidade ali suficiente, tá? O projeto de fé. Aí atrás você tem um planejamento do que você quer alcançar. Meu projeto para 2006. Para você colocar, estar orando e juntos estaremos orando também aqui no culto Santa Ceia. Nós vamos fazer o nosso ofertório, nosso santo dízimo. A palavra do Senhor nos diz para trazer os nossos dízimos e oferta à casa do tesouro. Malaquias 3:10 nos ensina a não sermos displicentes, né? Em relação à cooperação com a obra. O dízimo é 10% de tudo que nós recebemos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, é um compromisso que Deus tem conosco, que nós temos com Ele, de entregar nossos dízimos e ofertas. Dízimo é a 10ª parte de tudo que vem em suas mãos. Oferta é gratidão. E você pode ser grato a Deus. Se você quiser ser dizimista dessa casa, pastor, eu gostaria de ser dizimista dessa casa. Você vai receber um envelope que dentro tem uma cartelinha para você anotar ali e o tesoureiro vai estar dando visto. E se você quiser fazer também por Pix, que é pelo QR Code, você pode fazer, mas você anota no envelope e coloca para ele poder certificar e dar o visto da sua cartela de dizimista. Deus fará prosperar. É nele, por ele, para ele. Nós queremos orar. Eu quero convidar aqui a pastora Tânia para estar orando pelas nossas vidas, pela vida do nosso Brasil, para que haja mantenedores nessa casa, para que haja emprego, para que não falte nada. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor por nossas vidas financeiras. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, primeiramente damos graças, Senhor Deus. Damos graças, Senhor. Te louvamos e te rendemos, Senhor. Todo louvor, Senhor, e toda glória e toda honra sejam dadas a Ti. Muito obrigada, Senhor Deus, pela rica oportunidade
o Senhor nos concede podermos estar, ó Deus, nesta quinta-feira, Senhor, reunidos na Tua casa. Ó Deus querido, muito obrigada, muito Senhor. obrigado, Senhor. Nos abençoa, nos sustenta, nos fortalece para que todas as semanas, todas as quintas-feiras possamos estar aqui. Ó Deus querido, alegres, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Ó Deus querido, queremos Te entregar agora, Senhor Deus. Ah, Deus querido, aquilo que foi, Senhor Deus, colocado no coração do Teu servo, Pai, para que possamos entregar a Ti, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, Te pedindo, Senhor Deus, aleluia, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa, Senhor Deus, nos alcançar todos os dias, Senhor. Ó Deus querido, ajuda, Senhor Deus, aquele que precisa, Senhor Deus, de um socorro, Pai, aleluia, imediato, Pai, nesta hora. Aquele, Senhor Deus, que está vivendo, Senhor Deus, por alguma situação de aflição, que traz angústia ao coração, Paizinho querido, tristeza, Senhor, decepções, frustrações. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai, ajuda a cada um que está aqui, a cada família aqui representada, Senhor Deus, que Tu possas derramar Tuas ricas bênçãos, Senhor. Ó Deus querido, visita, Senhor Deus, a cada coração nesta hora. O coração que agora em silêncio Te clama por socorro, Te pede a Tua ajuda, Senhor, porque todo aquele que ora, a resposta vem. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, abra as portas, como já foi pedido aqui, Senhor Deus. Abra as portas, Paizinho querido, que a Tua provisão divina possa, Senhor Deus, ser derramada em cada vida que aqui está, em cada lar que aqui está, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus querido, nos ajuda, Pai. E como foi ministrado aqui, Senhor Deus, nos ajuda somente a olhar para Ti, olhar para o alvo, olhar, Senhor Deus, com a intenção de coração de conquistarmos algo melhor, Senhor Deus, para louvor do Teu santo nome, Paizinho querido. Ó Deus querido, quantos aqui nesta noite, Pai, ó Deus querido, tem sonhos ainda guardados no coração. Ó Deus querido, que o Senhor possa realizar cada um, Senhor. Ah, Pai, ajuda, Pai, dando coragem a essa pessoa para que ela possa, Senhor Deus, se levantar, Pai, ó Deus querido, e hastear a bandeira da vitória, Senhor, porque em Ti o Teu povo alcança a vitória. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai. E assim como Deus, o Senhor colocou em nossos corações e entregou a cada um de nós, colocarmos o nosso projeto de fé. Quantos projetos de fé nós temos? Quantos já foram realizados? Paizinho querido, eu Te louvo, porque muitos na minha vida já foram realizados. Já conquistei, Senhor. Mas, Senhor Deus, eu ainda tenho algo, Pai, assim como meus irmãos, que certamente tem algo ainda para conquistar, almejando coisas melhores, não só para nós mesmos, mas para a nossa família, para os filhos, para os netos. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, são conquistas, Senhor Deus, profissionais, são conquistas ministeriais. Ó Paizinho querido, são conquistas espirituais. Senhor, meu Deus, que Tu possas visitar e nos abençoar com cada um que está colocando em Tuas santas mãos as nossas petições, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa rica oportunidade, Pai. Muito obrigada. É no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que nós Te adoramos e Te louvamos. E a igreja diz... Amém. Deus abençoe. A Ina não está aqui, mas tem uma irmã aqui que vai ser consagrada. Quem é a irmã que vai ser consagrada? É você, querida? Ao ministério. Ah, agora lembrou, né? Agora lembrou, né? Amém, pastor. Nós queremos cumprir toda a palavra de Deus. A gente tem um ministério de oração aqui na igreja. Pode subir aqui, irmã Sandra. A irmã Janaína hoje não está porque é aniversário da filha.
mas ela havia falado comigo pela manhã. Nós queremos consagrar a sua vida. É isso mesmo que você quer? Está com dúvida? Quer voltar atrás? Amém. Sabe que é um ministério que não aparece, não é visto pelos homens, mas por Deus. Vocês são uma bênção. Esse ministério me sustentou quando eu estava no hospital, com a igreja. Como esse ministério é importante, o ministério de intercessão. Terças e quintas-feiras, esse ministério está aqui orando por nós, orando por todos, não só na igreja, estão orando também nos seus lares, no grupo de oração, por todas as causas. E a irmã Sandra, ela está retornando a esse ministério. E nós louvamos por sua vida, Sandra. Você é uma bênção, tá? Em nome de Jesus. O óleo está aí, pastora? Pega o óleo. Sem óleo, a gente não consegue. Mas vamos orar. Eu quero que você, em nome de Jesus, fique de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, eis aqui a tua filha, Senhor. Nós queremos agora consagrá-la para o ministério, para a obra, para que o teu nome, Senhor, seja honrado através da vida, do caráter, da santidade, da devoção e da entrega que essa irmã estará agora, Senhor, assumindo juntamente com essa igreja. Sua vida nunca mais será a mesma. O Deus Todo-Poderoso está te chamando para um vivo experimento da obra em que você não tem mais direito de ter direito. E o que está feito, está feito. E Deus seja honrado na tua vida. Nós te abençoamos como intercessora dessa casa, consagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja de Jesus diz: amém. Isso aí, Sandra. Aleluia. Convide alguém para estar na próxima quinta. Se cada um trouxer mais uma pessoa, olha só como é que vai ficar bonito. E Deus vai operar. Levante as suas mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a doce, a poderosa comunhão do divino Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de vocês, com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra. E o povo mais lindo do Senhor diz: amém. Deus abençoe. Vão com Deus. Vão na paz.